eu vou ler 1 Coríntios 11, do 23 ao 26, e aí então nós vamos orar. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios 11, versículo 23: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beber o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Senhor, somos gratos por esse dia. Somos gratos, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua verdade. Somos gratos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Sua mesa, Senhor. Que pelo Teu sangue precioso, meu Pai, vertido na cruz do Calvário, abriu esse novo e vivo caminho para que possamos, Senhor, celebrar, Senhor, juntamente contigo esse dia, meu Pai. Quer estar na Sua mesa, quer comer do cordeiro imolado, Senhor. Quer comer da Sua vida, que é o verdadeiro alimento. Então te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abrir pelo Teu Espírito os olhos do nosso entendimento, porque queremos Te conhecer mais, queremos, Senhor, entender como o Senhor entende, queremos ver como o Senhor vê, queremos ouvir como o Senhor ouve, meu Pai, e que possamos entender, meu Pai, tudo aquilo que está por trás desse símbolo, Senhor, disso que nós vamos compartilhar nesse dia. Queremos ver a Sua vida, Senhor, e essa vida sendo impartida a nós, crescendo dentro de nós, até que cheguemos, Senhor, à estatura do homem perfeito, que é Cristo, sobre tudo e todos, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. E como tem sido nossas ceias, um momento de reflexão, um momento de entendimento a respeito desse momento. A minha intenção não é trazer nada novo, né? Nenhuma revelação nova, nenhum tema novo. O tema é justamente esse: Cristo. Cristo, a nossa ceia, Cristo, o pão vivo que desce do céu, Cristo, o nosso pão de cada dia, amém? E eu quero iniciar conduzindo todos nós ao entendimento e à reflexão do porquê nós ceiamos. Porque nós não podemos deixar de ceiar. Porque esse símbolo da nossa fé, ele é tão importante. Porque é impossível viver para Deus sem ser nutrido por Ele. É impossível viver para Deus sem se alimentar dessa mesa, sem se alimentar de Cristo, porque Cristo é a vida de Deus em nós, amém? Então é impossível viver para Deus sem se alimentar dele, sem ser nutrido por ele. E por isso esse símbolo da nossa fé, ele é tão importante. E que a gente possa elevar o nosso entendimento cativo à obediência de Cristo, para que a gente possa entender a importância de ceiar, amém? A importância pelo qual nós não podemos, em nenhuma hipótese e circunstância, deixar de partilhar dessa mesa, deixar de comer de Cristo e beber de Cristo, amém? E o primeiro ponto, que eu já falei algumas vezes, mas eu vou ressaltar, é que os símbolos são muito importantes, porque os símbolos, eles comunicam algo, e os símbolos, ele tem o poder de dirigir a nossa vida. Todo símbolo, ele tem o poder de dirigir e influenciar a nossa vida. Eu vou dar um exemplo natural, amém? Quando você vai estacionar o carro, né, e você está procurando uma vaga, se você encontra uma placa, né, dizendo é proibido estacionar, você pode estacionar, sim ou não? Não, né, porque você é um bom motorista, né, e respeita, né, as regras e a lei, né, glória a Deus. Então você vê uma placa proibido estacionar, você não estaciona. O que você faz? Você vai procurar outra vaga. Por quê? Porque aquele símbolo te comunica algo, amém? O símbolo, então, está sempre dirigindo, influenciando a nossa vida, né? Não só a nossa vida espiritual, mas a nossa vida natural, amém? Então, um detalhe importante, né, é que se eu altero esse símbolo, eu já não comunico a mesma coisa, amém? A mesma plaquinha que
está lá proibido estacionar porque tem um Ezinho, né? Uma bolinha e um risco dizendo que não pode estacionar. Se eu tiro a bolinha e o risco, só tem um Ezinho, diz que eu posso estacionar? Não. Então, se eu mudo o símbolo, muda a comunicação. Você consegue compreender isso? Diga amém. E se a gente não comunica a mesma coisa, a gente passa o quê? A viver errado. Porque quem comunica errado, vive errado. Quem comunica errado, começa a direcionar a sua vida da maneira errada. Então, é de extrema importância, né, usar os símbolos da maneira certa. Eu vou dar outro exemplo. A palavra Jesus, amém? Jesus é o nome que nós reconhecemos, que nós adoramos, amém? Glória a Deus. Mas se eu pego a palavra Jesus, né, que começa com J-E-S-U-S, amém? Glória a Deus, soletrei. Se eu mudar a ordem das letras, né, porque letras também são símbolos, né? Então, se eu mudo a ordem das letras e formo uma outra palavra, eu já não comunico a mesma coisa, certo? Então, a palavra que eu vejo é Jesus. Se eu mudo a ordem, vai ficar sujos. O que é sujos? Parece sujo, né? Se eu mudar a ordem, posso falar José. O que é José? Pode ser quase um José, né? Um José. Mas, quando eu altero, então, esse símbolo, eu já não consigo ler da mesma maneira e, consequentemente, eu já não comunico a mesma coisa. Você consegue compreender isso? Diga amém. Vou dar outro exemplo natural. Dá para fazer uma feijoada com carne de vaca? Sim ou não? Dá. Mas eu não posso chamar de feijoada, porque feijoada é feita com carne de porco, amém? Eu posso fazer feijoada com carne moída. Só não vou poder chamar de feijoada. Você está conseguindo compreender? Por quê? Porque ela é feita com carne de porco. E se eu mudo os elementos, se eu mudo o símbolo, eu já não posso chamar da mesma forma. Você está conseguindo compreender? Diga amém. A mesma coisa é a ceia do Senhor. Eu não posso mudar os símbolos. Por isso que é extremamente importante que façamos exatamente como a Bíblia nos ensina. É extremamente importante comunicar, fazer esse momento, usar esses símbolos, né, exatamente como a palavra de Deus nos ensina. Porque quando se trata de símbolos que Deus nos deu para estabelecer uma comunicação entre o céu e a terra, entre Deus e o homem, esses símbolos precisam ser exatos. Não pode ser de qualquer maneira, não pode ser de qualquer forma. Por quê? Porque senão eu começo a expressar outras coisas, e muitas coisas que eu não desejo expressar. Então os símbolos, né, principalmente os que Deus nos deu, que não tem nada a ver com com os exemplos naturais que eu dei, ele vai influenciar diretamente a forma que eu vivo, a forma que eu conduzo a minha vida. Então os símbolos precisam ser exatos ao desenho, amém? Por isso a preocupação de Paulo ao dizer, como nós lemos no início, assim como eu recebi do Senhor, assim também vos entreguei. Como eu recebi, eu estou dando. Como eu recebi, eu estou ensinando. Como eu recebi, eu estou, né, entregando a vós, com cuidado de não mudar nada. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Por que isso? Porque algo que nos foi dado para gerar vida, provisão e nutrição, se é modificado, ele passa a comunicar e a gerar outra coisa, que é morte, miséria e fome. Por isso que Paulo vai dizer: eis a razão que há muitos entre vós fracos, doentes, e muitos estão mortos. Outra versão pode dizer que você está dormindo, mas quando ele relaciona dormindo, ele está relacionando a morte espiritual, amém? Então ele está dizendo, é por essa razão que há muito entre vós, fracos, doentes, e muitos dormem, e muitos estão mortos. Por quê? Porque não está fazendo da maneira certa, porque não está usando desse símbolo para comunicar a Deus aquilo que Deus deseja receber. Você está compreendendo? Diga amém. Então a ceia é um ato simbólico que nós fazemos em memória de Cristo. Ele fala, faça isso em memória de mim. Toda vez que você comer e beber, faça isso em memória de mim. Então quando nós ceiamos, é um ato simbólico de quê? Que nós fazemos em memória de Cristo, sobre a sua obra, a respeito do seu sacrifício por nós, a respeito do seu sacrifício pela criação. Até quando? Até que ele
Jesus voltar, amém? Depois que celebrarmos as bodas do Cordeiro, nós não vamos precisar mais desse rito. Por quê? Porque nós vamos nos alimentar todos os dias da árvore da vida, que é Cristo. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então ele faz: faça em memória de mim, até que eu venha. Então é um ato simbólico que comunica coisas espirituais muito poderosas. E nada pode sair do desenho, não pode ser feito de outra maneira. Porque comunica o quê? A vida de Cristo partida por nós e impartida para dentro de nós. Comunica a vida de Cristo sendo distribuída, dada para dentro de cada um de nós. Então a ceia, segundo o próprio Jesus vai dizer, ele vai dizer: esse é o meu corpo partido por vós, e esse é o meu sangue derramado em vosso favor. Isso é a ceia do Senhor. E o próprio Jesus vai tomar esses símbolos. Que símbolos? Ele toma para símbolo do seu corpo o quê? O pão. E ele toma para símbolo do seu sangue o puro suco da uva. E quando ele toma esses símbolos, eu não posso usar outra coisa para substituir esses símbolos, amém? Ele mesmo tomou para simbolizar o seu corpo o pão. E para simbolizar o seu sangue, ele toma o puro suco da uva, que a Bíblia chama muitas vezes de vinho novo. O vinho novo não é um vinho alcoolizado, é o suco puro da uva, é o suco da primeira prensa, né? É o suco, né, puro, que não há misturas, que não há fermentação. Então não é um vinho alcoólico, amém? Lembra que Jesus, quando ele institui a ceia, ele está onde? Na celebração da Páscoa. Quando ele institui a ceia com os seus discípulos, está tendo a celebração da Páscoa, né? Que ele manda os discípulos procurarem, né, um lugar para preparar a Páscoa. Os discípulos vão, acham o cenáculo, preparam a Páscoa. E depois que eles comem a Páscoa e Judas sai, ele então vai instaurar a ceia do Senhor, amém? Que é o quê? Um símbolo superior ao da Páscoa, porque ele vai se entregar como o nosso cordeiro pascual, amém? Como o nosso cordeiro imolado. Então, quando Jesus instaura a ceia, ele não poderia nunca usar um pão fermentado e nem um vinho fermentado. Por quê? Porque nós já estudamos e aprendemos que o fermento simboliza o pecado. Lembra da parábola do fermento, amém? Que nós ministramos no culto, né, da ceia do mês passado, dentro das parábolas. O fermento, ele simboliza o pecado. Então Jesus ministra a ceia com um pão sem fermento, os pães ázimos, por conta do período da Páscoa. Não pode ter na casa de um judeu nada com fermento, amém? Ele não poderia preparar aquele momento com nada fermentado. Então entenda, o pão era puro, sem fermento, e o suco, né, o vinho puro, é o vinho da videira verdadeira, é o puro suco da uva, o suco tirado da primeira prensa. Vocês estão compreendendo? Diga amém. O fruto da vide, como nós lemos na palavra. Eu sei que isso pode trazer uma decepção para os cachaceiros, como é que fala, cara? Cachaceiros de plantão, que adoram tomar uma birita, né? Fica decepcionado não, amém? Porque todo aquele que gosta de beber, gosta de defender e argumentar as suas bebedices. E falar que Jesus tomou vinho, né? Alcoolizado. É porque falta a Bíblia, né? Falta a Bíblia e falta vergonha na cara. Mas a verdade de Deus é a verdade de Deus, amém? A palavra diz que não poderia ter fermento naquele lugar. Por quê? Primeiro que Jesus não poderia quebrar a lei, porque ele veio para cumprir toda a lei, amém? E segundo, que ele é o nosso cordeiro puro, santo, imolado, sem fermento, sem corrupção, amém? Ele não poderia compartilhar daquele momento com nada fermentado, porque o fermento simboliza o pecado, e ele estava impartindo do seu próprio corpo, do seu próprio sangue. Entenda, não é pão, não é suco, é Cristo impartido a nós, é a carne dele que é a verdadeira comida, é o sangue dele que é a verdadeira bebida. Vocês estão compreendendo? Diga amém. E o que esse pão, que simboliza o corpo de Cristo, significa? Significa carne inocente,
sacrificada pelo pecado alheio. Esse pão que simboliza o corpo de Cristo, significa a carne de um inocente sendo sacrificada pelo pecado alheio. E o que esse puro suco da uva, o suco da vide, simboliza? Ele simboliza o sangue de Cristo. E o que significa esse puro suco da uva que simboliza o sangue de Cristo? Significa o sangue inocente derramado pelo pecado do outro. Significa o sangue de um inocente sendo derramado pelo outro. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Por quê, pastora? Porque a consequência do pecado é a morte. E se há pecado, tem que haver morte. Primeiro que a consequência do pecado é a morte, amém? Essa é a nossa primeira morte. E a consequência dessa morte é que tem que ter outra morte para poder nos justificar e nos trazer vida novamente. Então a consequência do pecado é a morte. E se há pecado e se há morte, tem que haver morte. Gênesis 2, versículo 17 vai dizer assim. Eu vou falar muitos versículos, amém? Que você possa anotar as referências para a gente poder ganhar tempo. Gênesis 2,17 vai dizer assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Por quê? Porque o ato da desobediência, o ato da desordem, o ato do pecado vai gerar morte. Romanos 6,23 vai dizer assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Mas o pecado, o salário do pecado é a morte. Hebreus 9,22 vai dizer assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então entenda, se há pecado, há morte, porque o salário do pecado é a morte. E como eu consigo reverter essa situação de morte? Somente com outra morte, com um derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, se há pecado, significa que alguém tem que morrer. E agradou a Deus moer o seu próprio filho. E quando a palavra em Isaías 53 fala que foi do agrado de Deus moer o seu próprio filho, não significa que Deus tivesse prazer no sofrimento de Jesus. Não significa isso, não vá pensar isso, que Deus tinha prazer no sofrimento de Jesus, mas agradou a Deus, ou seja, satisfez a justiça de Deus que um morresse no lugar de todos. Foi satisfatório para Deus. Então, quando a palavra diz que agradou Deus moer o seu próprio filho, porque satisfez a justiça de Deus em que um tomasse o lugar de todos, que um morresse no lugar de todos. Vocês estão aí? Diga amém. Por causa dele você está aqui, amém? Por causa dele nós temos vida, porque satisfez ao Pai o sacrifício de um tomar o lugar de todos. E o que agradou a Deus então foi o quê? Foi a substituição. A substituição, o poder dele poder ter tomado o nosso lugar, diante do Pai, para tomar o cálice da ira de Deus, ser moído, beber do cálice da ira de Deus no nosso lugar e receber sobre ele todo o nosso pecado, toda a nossa enfermidade, toda a nossa maldição. Então o que agradou a Deus foi ter achado alguém suficientemente perfeito e satisfatório para poder nos substituir, amém? E no nosso lugar, ele colocou o seu próprio filho para ser moído, para sofrer até a morte, para beber o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Entenda, nós só estamos aqui porque ele recebeu a ira de Deus no nosso lugar.
Porque apesar de nós já entendermos que Deus é amor, amém? Mas Deus estava irado com a sua criação. E a palavra vai dizer para nós, em Romanos 5, versículo 8 e 9, assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora somos justificados pelo seu sangue, ainda mais somos salvos da ira de Deus por meio dele. Então nós fomos salvos de quê? Da ira de Deus. Deus estava irado com a sua criação. Deus estava irado com os homens. Então, além da condenação eterna que nós merecíamos e foi separado para nós beber do cálice da ira de Deus. E a palavra vai dizer que Ele toma esse cálice no nosso lugar. Ele recebe toda a ira de Deus no seu corpo, em nosso lugar. Mateus 26, 39 vai dizer assim: indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim como tu queres. Mas sim seja feita a tua vontade. Ele vai dizer: se for possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice? O cálice da ira de Deus. Então, quando ele toma sobre si o cálice da ira de Deus, foi muito mais doloroso do que toda a chibatada e chicotada que ele recebeu. O cálice da ira de Deus que ele bebeu em meu lugar, em seu lugar, que nos levaria a uma condenação eterna. Você consegue compreender isso com a sua mente? Diga amém. Você precisa compreender isso no fundo da sua alma. Porque o espírito está pronto, mas a alma ainda precisa se converter, amém? E a nossa alma precisa entender o tamanho sacrifício de Deus em tomar esse cálice, em nos salvar da ira de Deus, da mesma ira que vai vir no final dos tempos, na volta de Cristo, que vai recair sobre todas as nações que não forem o povo de Deus. Mas Ele tomou em nosso lugar. Romanos 8, versículo 1, vai dizer: por Ele ter tomado o nosso lugar, ter bebido o cálice da ira de Deus, vai dizer assim: agora, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ele nos livrou do pecado, Ele nos livrou do império da morte, Ele nos livrou do cálice da ira de Deus. Você consegue compreender isso? Diga amém. Pior do que o diabo, irmão, é cair na mão de Deus. A palavra diz: ai daquele que cair na mão do Altíssimo. Então, esse é o significado maior da ceia do Senhor. É nós termos a clareza, a revelação, o entendimento de quê? De que a carne inocente está sendo sacrificada em favor de nós. Que o sangue inocente está sendo derramado para a remoção do nosso pecado, nos livrando daquilo que nós merecíamos. Porque se há algo que nós merecíamos, era beber da ira de Deus e sofrer uma condenação eterna, porque nós já nascemos pecadores por conta de Adão. Todos nós nascemos em Adão. Todos nós nascemos merecedores dessa ira, merecedores dessa condenação eterna, mas Ele nos livrou daquilo que nós merecíamos e nos deu aquilo que nós não merecíamos, que é a sua vida e uma vida eterna. Diferente do sangue de bodes, de cabras, de touros, de carneiros, de cordeiros, que não tinha o poder de tirar o pecado, somente cobriam o pecado temporariamente, como está lá em Hebreus 10. Deus encontrou no seu Filho o sacrifício perfeito para nos libertar. O sacrifício perfeito para remover de nós o pecado, para poder apagar toda a maldição
dívida, para poder nos remover dessa vida que nós vivíamos afundados em delitos e ofensas, tomando o curso desse mundo que nos levaria a uma condenação eterna. Ele encontrou em Cristo o sacrifício perfeito. Isso deveria ser motivo de você se alegrar todos os dias, que um ato de amor foi feito. Que ato de amor? O sacrifício de si mesmo para poder aniquilar o pecado. Cristo, o ato de amor perfeito, que foi o sacrifício de si mesmo pela minha vida e pela sua vida. Ainda pecadores, ainda mortos, ainda afundado em nossos delitos, Ele nos amou e se entregou por mim e por você. Ele entregou a carne inocente e o sangue inocente em favor daqueles que o rejeitaram, em favor daqueles que não deram crédito à sua pregação, em favor daqueles que muitas vezes decidem viver a própria vida e as próprias vontades do que viver por Ele. Mas ainda assim, esse ato de amor, que foi o sacrifício de si mesmo, veio aniquilar todo o pecado, para aniquilar todo o velho homem que habita em nós, para nos dar vida, força, alimento, nutrição, para podermos viver Deus, para podermos servir a Deus, para poder viver uma nova vida. Vocês estão compreendendo? Diga amém. E nessa vontade, nessa entrega, nesse ato, é que nós temos sido santificados todos os dias. É nesse ato, é nessa entrega, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, que nós temos sido santificados, aperfeiçoados, edificados a cada dia. Porque Ele se entregou como ovelha muda ao matadouro. Ele se entregou como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, para o sacrifício, por amor de nós, para a satisfação do Pai. Você consegue compreender isso? Diga amém. É isso tudo que simboliza esse momento. É tudo isso que nós estamos falando, que simboliza esse momento. Então não é um rito, não é um ato, não é apenas um momento, não é apenas um dogma, não é apenas um momento da doutrina religiosa de uma igreja. É um entendimento de um sacrifício perfeito dado àqueles que não mereciam, mas Ele nos amou se tornando um sacrifício de si mesmo, para nos dar a oportunidade de não já viver mais por esse mundo, mas viver a sua vida. Hebreus 10, 12, 14 vai dizer assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, uma única oferta vai aperfeiçoar para sempre, está nos aperfeiçoando. À medida que nós comemos de Cristo, bebemos de Cristo, estamos sendo santificados, aperfeiçoados. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Uma única oferta agradou o coração do Pai. E agora, o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu a Deus de forma incorruptível, de forma imaculada, vai purificar completamente a nossa consciência de comportamentos que conduziam à morte, para que nós sirvamos a um Deus vivo. Esse sangue vai nos purificar completamente, vai purificar completamente todo comportamento, todo desejo, toda vontade, todo impulso que nos conduz à morte, para que sirvamos a Deus e um Deus vivo exclusivamente. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Porque quando o homem pecou, ele foi expulso desse ambiente perfeito que em Gênesis nós chamamos de jardim. O homem, como pecou, ele é expulso do jardim e ele se distancia de Deus.
mas por meio de um sacrifício. E esse sacrifício no original se chama corban. O que significa sacrifício, que é o corban? Significa um sacrifício de aproximação. Então não é um qualquer sacrifício, é um sacrifício que nos aproxima de volta a Deus. Então, por meio de um sacrifício, nós agora nos aproximamos de novo de Deus, removendo o que? Toda barreira de inimizade, e nos reconciliamos com o Pai. Porque outrora éramos inimigos de Deus, separados de Deus, por causa do pecado. E Ele veio remover essa barreira que existia entre nós e Deus, nos reconciliando por meio do seu sangue novamente ao Pai, nos tornando família de Deus, nos fazendo filhos de Deus por adoção. Porque por conta de um sacrifício perfeito, de um sacrifício que veio nos aproximar novamente, que veio nos aliançar novamente a Deus. Não é um sacrifício qualquer, é um sacrifício de aliança, é um sacrifício perfeito. Por quê? Porque sacrifício na nova aliança não são obrigações. Sacrifício na nova aliança, o sacrifício no novo pacto, feito pelo sangue do Cordeiro Imaculado, não são mais obrigações de ritos que eram feitos pela lei. Não são mais obrigações em busca de favores. Não é mais um ato de barganha. Nenhum sacrifício agora que nós fazemos, seja como Romanos diz, nos entregarmos como sacrifício puro, santo e perfeito diante de Deus. Seja o sacrifício que fazemos ao entregar a nossa vida em fazer a vontade de Deus. Seja o nosso sacrifício quando ofertamos ou dizimamos. Nenhum desses sacrifícios é uma busca de favores. Nenhum desses sacrifícios é uma barganha com Deus. Porque assim como o sacrifício de Cristo na nova aliança, esse sacrifício é um ato de amor. Não é mais um sacrifício na lei, por troca, por favores, por ritos, por obrigação. Esse sacrifício, todo sacrifício da nova aliança é um ato de amor. Vocês conseguem compreender isso? Diga amém. E esse ato de amor vem se revelando desde Gênesis, quando nós temos o primeiro símbolo da ceia. Vamos lá em Gênesis 3. E eu peço que você abra para poder acompanhar. Gênesis 3, vou ler a partir do versículo 1. Vai dizer assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Nós não vamos entrar nesse mérito agora, porque tomaria muito tempo, mas nós já entendemos que a serpente engana Eva, amém? Ela engana a mulher e ela começa a dizer aquilo que Deus disse, mas que Deus não tinha dito. Primeiro, Deus não disse que a árvore estava no meio do jardim, porque a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida, não a árvore do conhecimento do bem e do mal, amém? E Ele nunca disse que não poderia tocar. Ele falou que não podia comer, amém? E aí ele vai continuar dizendo: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento. E é nesse momento, no versículo 6, que a mulher então vai cair no corpo, na alma e no espírito. Aqui está mostrando a queda total do homem, amém? Porque, segundo a Tessalonicenses, ou primeira, enfim, vai dizer que nós temos que ser encontrados irrepreensíveis, santos, amém?
no corpo, na alma e no espírito, amém? E a queda de Eva, né, da mulher, vai mostrar que ela cai no corpo, depois ela cai na alma e ela cai no espírito. No versículo 6 vai dizer, ó, era boa para se comer, então ela vai pegar e vai comer. Então ela cai no corpo, amém? Porque ela come. É agradável aos olhos. O que é os olhos? São as janelas da alma, aquilo que ela passa a desejar. Então ela olha, é agradável aos seus olhos, é desejoso para a sua alma, amém? E desejável para dar entendimento. Desejável para dar entendimento é a queda do espírito humano, quando a soberba da vida e a vaidade entra. Então ele busca algo para lhe fazer entendível, sábio, amém? Vocês conseguem compreender isso? Diga amém. Então ela cai no corpo, na alma e no espírito. E ela vai dizer, e tomou do seu fruto, e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e me escondi. Para aqui um pouquinho. A palavra vai dizer que os olhos deles se abrem, eles veem que estão nus, e o que eles fazem? Eles vão coser a folha da figueira para poderem se cobrir, amém? Então eles vão coser essa árvore, vão fazer para si aventais, né? Vão cobrir a nudez. Mas o que ele vai dizer para Deus? Que se escondeu, por quê? Porque ele estava nu. Mas ele estava nu, sim ou não? Pode responder, não é pegadinha não. Eles estavam nus, sim ou não? Não. Eles coseram a árvore, a folha da figueira, amém? Eles não estavam nus. Mas por que ele disse que estava nu? Porque a presença de Deus chegou. O que isso significa? Que quando essa presença chega, ela revela a real condição do homem. Quando a presença de Deus chega, a presença de Deus revela a verdadeira condição do homem, que nem a folha de figueira pode cobri-lo, porque ele não estava mais nu, porque ele fez aventais com a folha de figueira. Mas ele vai dizer para Deus que se escondeu porque ele temeu, porque estava nu. Porque não há nada que esconda o seu pecado na presença de Deus. Não há nada que esconda quem nós realmente somos na presença de Deus. Você consegue entender isso? Diga amém. Então você pode usar folhas de figueira para poder se esconder dos homens, esconder a sua nudez dos homens. Mas você não pode esconder a sua nudez quando a presença de Deus chega. Porque no ato que a presença de Deus chega, ela vai revelar quem nós somos. E é por isso que tem muita gente que corre dessa presença. É por isso que tem muita gente que não suporta viver nessa presença. Porque a presença de Deus, quando Deus chega, a sua presença revela quem nós realmente somos. Por isso que ele vai dizer para a igreja em Apocalipse 3, você acha que é rica, abastada, que tem tudo e não tem falta de nada, mas não passa de folha de figueira, porque quando eu olho para você, igreja, eu vejo que você é pobre, cego, miserável e nu, porque na minha presença eu vejo realmente quem você é. Versículo 11. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nus? Comeste tu da árvore que ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então para aqui de novo. Ele vai culpar quem? Ele vai culpar a mulher, sim ou não? Não. Não era uma pegadinha, mas ele não culpa a mulher. Ele culpa Deus. Ele vai dizer, a companheira que você me deu. O que ele está comunicando? O que ele está dizendo para Deus?
Ele está dizendo para Deus: eu não te pedi nada. Eu estava vivendo bem sem ela. Eu estava vivendo uma vida em paz. E você decidiu que não era bom que eu vivesse só. E tu fizeste para mim uma mulher que eu não pedi. E a mulher que tu me destes fez eu comer. Então, ele não culpa diretamente a mulher. Ele culpa a Deus. E aí vem o versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, já que ele culpa a Deus, Deus vai atrás da culpada, que ele fez. Ele vai atrás da mulher. Por quê? Porque se ele tivesse culpado a mulher diretamente, ele ia mandar: então vai atrás da tua mulher e se resolve. Então Deus falou: então tá bom, você está botando a culpa em mim, então eu estou indo resolver. Então ele vai até a mulher e pergunta a ela o que ela fez. E ela vai dizer que foi quem? A serpente. Ou seja, o que ela está comunicando a Deus? Que foi a serpente. Então ela vai falar: foi a serpente que você fez. Foi o animal que você criou. O animal que você criou mais astuto do que todos os outros animais selváticos. Por que tu criaste um animal tão esperto? Foi o animal que tu criaste que me enganou. E aí Deus vai até a serpente. E quando ele vai até a serpente, ele já vai começar a sentenciar a partir da serpente a mulher, a serpente, a mulher e o homem. E eu vou conjecturar no espírito, me alcança aqui no espírito, amém? Ele vai falar com a serpente, na língua da serpente. O que você fez? E ela vai dizer assim: o anjo que tu criaste me possuiu e eu perdi o controle. Porque serpente não fala, amém? Tu já viu alguma serpente falando? Já viu alguma cobra falando? Mas o que ela faz é um barulhinho com a língua, no chocalhinho do rabo. Mas ela não está falando, amém? Então ela vai dizer assim para Deus: foi o quê? O anjo que tu criou, que me possuiu e perdi o controle. Então ele vai sentenciar a serpente, ele sentencia Satanás, ele sentencia a mulher e sentencia o homem, amém? Mas o que eu quero que você entenda, que toda vez que alguém tenta justificar o pecado, ele condena o próprio Deus. Toda vez que você tenta justificar o seu pecado, quem você está condenando é Deus. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele disse: foi a mulher que tu me deu. Ela disse: foi a serpente que você criou. A serpente foi o anjo que você criou. Toda vez que nós tentamos justificar os nossos erros, justificar o nosso pecado, justificar a nossa vida de engano, de erros que nós levamos, o quem nós condenamos é Deus. Porque pecado não tem que ser justificado, pecado tem que ser confessado. Não há justificativa para o pecado. Pecado precisa de confissão. Se Adão tivesse confessado naquele momento, tudo teria se resolvido naquela hora. Se Adão tivesse falado: fui eu errei, eu sabia das ordenanças, eu sabia que não deveria comer, eu sabia porque antes da mulher ser formada, o Senhor me disse que não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu poderia comer de todas as árvores, que a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida, e só de uma árvore, dentre as 1000 que tinha, só uma não poderia comer. Se ele tivesse assumido a responsabilidade naquele momento, a história seria outra, mas ele foi empurrando para frente, justificando o pecado e chegou até mim e você. E o que nós fazemos até hoje? Continuamos nos comportando igual Adão, justificando o nosso pecado, ao invés de confessá-lo e se arrepender. E aqui, nós vemos a primeira ceia. Por quê? Porque o homem falou que estava nu, ele não falou que estava nu? Diga amém. Então Deus vai cobrir o homem,
Mas para ele cobrir o homem, ele vai ter que sacrificar um animal inocente, derramar o sangue inocente, flagelar a carne inocente do animal, para cobrir o pecado alheio. E esse é o primeiro momento simbólico da ceia, através da morte do animal inocente, que é escalpelado na sua carne, para poder vestir o homem, onde o sangue inocente de um animal é derramado para cobrir o pecado alheio. Gênesis 3:21 vai dizer: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Você consegue alcançar isso? Diga amém. É o primeiro ato de graça que nós vemos. A graça alcançando aquele que não merece. E ele vai dizer que ele vai fazer peles então para cobrir o homem. Porque Deus não revela a nossa nudez para nos escarnecer, para nos matar. Ele vem e revela a nossa nudez para nos curar, para nos cobrir, para nos guardar. Você consegue entender isso? Diga amém. O diabo nos expõe, mas Deus nos cobre. A sua presença revela a nossa nudez, para que o homem possa reconhecer o estado que ele está, e ele dizer: realmente, eu preciso de Deus, eu careço de Deus. Então Deus vem e nos cobre, Deus vem e nos cura, Deus vem e nos guarda. Você está compreendendo? Diga amém. Essas vestes que Deus fez para Adão simbolizam Cristo. O animal que morreu aponta para Cristo. O sangue derramado, né, que cobriu Adão, simboliza a nossa salvação. Nós vemos todo o ato de reconciliação pelo sangue de Cristo desde Gênesis. A graça sendo manifesta através de símbolos, através de sombras. Vocês estão compreendendo? Diga amém. E Deus está dizendo: por meio do sacrifício de amor, eu vou me aproximar de novo do meu povo. Por meio de um sacrifício de amor, eu vou tomá-los de novo para mim, e agora vai ser para sempre. E é por isso que ele entrega seu filho, o sacrifício perfeito, o cordeiro sem mácula. E depois de Gênesis, nós temos outras simbologias da ceia, que começam com as refeições sacrificiais. Refeições de sacrifício que eram feitas diante do Senhor. Então pessoas comiam na presença de Deus. Um exemplo delas é a Páscoa, lá em Êxodo 12. Para eles saírem do Egito, Deus estabelece a Páscoa, amém? E ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que eles tinham que matar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, passar pelos umbrais da porta, comer do cordeiro, prontos, vestidos para poder sair, amém? Mas o que Deus fala? Que eles tinham que sacrificar o cordeiro, e esse sangue derramado do cordeiro não podia ser descartado. Esse sangue tinha que ser passado nas portas, porque Páscoa significa o quê? Passar por cima. Páscoa significa pular, né? Saltar por cima. Porque ele vai dizer: à meia-noite vai passar o anjo da morte, e aonde tiver o sangue naquela casa, todos vivem. Mas a casa que não tiver o sangue nas portas, o primogênito do homem vai morrer, e dos animais vão morrer quando o anjo da morte passar. Então veja, o sangue é passado nos umbrais das portas. Amém, igreja? Está lá em Êxodo 12. Mas qual é a simbologia? O que Deus está comunicando ao passar o sangue nos umbrais? Ele está dizendo: quem estiver dentro da casa, se for um homicida, se for um enganador, se for uma prostituta, se estiver dentro da casa e o sangue estiver nos umbrais da casa, a morte vai passar por cima e eles serão salvos. Mas se dentro da casa tiver um santo, mas o sangue não tiver pelas portas, o anjo da morte vai passar e vai matar o primogênito. O que Deus está querendo dizer?
O que Deus está comunicando com o ato do sangue passado nas portas? E quem estiver dentro da casa ser salvo ou não, mediante ao sangue passado nas portas. O que Deus está querendo dizer? Que não se trata do meu comportamento, e sim da presença do sangue de Cristo na nossa vida. Porque a salvação, a graça que nos alcançou, não fala sobre o nosso comportamento, fala do sangue de Cristo derramado por nós. E quem tiver o sangue é salvo. Quem não tem o sangue não é salvo. Não se trata de você ser bom ou mal, santo ou não santo. Não se trata de você ter um bom ou mau comportamento. Se você é uma prostituta, um homicida, ou se você nunca fez nada para ninguém nem para uma mosca. O que importa é o sangue do Cordeiro derramado por nós. Porque o verdadeiro Cordeiro veio para tirar o pecado do mundo e desfazer as obras do maligno. Ele veio para nos livrar da morte, da condenação eterna. Por isso que a palavra vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não havendo mais a necessidade de fazer um sacrifício pelo pecado, porque Ele se tornou o sacrifício perfeito, o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Então o Senhor está dizendo: não se trata do seu comportamento, se trata do sangue do Cordeiro derramado por nós. Pastora, mas eu pequei, eu estou em pecado, eu não me sinto bem em ceiar. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você deveria não se sentir bem em pecar, não em ceiar. Porque eu escuto muita gente falando: não, mas eu estou vivendo uma vida meio assim, eu tenho que acertar algumas coisas da minha vida, então eu não vou ceiar. Você deveria acertar a sua vida e não deixar de ceiar. Você tinha que não se sentir bem em viver com o pecado, em viver pecando e não em ceiar. Você está invertendo as coisas, porque o que você precisa é deixar o pecado e não deixar a mesa. O que você tem que deixar é o pecado. O que você tem que deixar é o caminho errado que você está levando, a vida errada que você está levando, e não a mesa do Senhor. Você não pode deixar essa mesa, você não pode deixar a ceia do Senhor. Vou fazer uma pequena observação. Quem não ceia, quem não come dessa mesa, quem não come e não bebe de Cristo, tem grande chance de ficar de fora das bodas do Cordeiro. Quem não ceia não vai reinar. Quem não ceia está correndo um grande risco de não ser arrebatado. Então, irmão, não inverta os papéis. Você tem que ceiar. Você tem que fazer parte dessa mesa. O que você tem que deixar é o pecado. O que você tem que deixar é o erro. O que você tem que deixar é a sua vida torta, não a mesa do Senhor. O que você precisa é se consertar e não deixar essa mesa. Você está compreendendo? Diga amém. Porque qual é o problema? Na cabeça do evangélico, né, do religioso, ou ele vem com esse pensamento que ele se sente mal em ceiar porque ele ainda está vivendo errado, fazendo algumas coisas erradas, ou ele vai achar que ele é santo, 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 e não tem pecado nenhum para confessar e se arrepender. Porque para os religiosos, eles acham que se envolve homicídio, sexo e dinheiro, isso é pecado. Mas você ser falso, avarento, vaidoso, orgulhoso, você mentir, murmurar, passar a perna no irmão, fofocar, falar mal da vida do outro, isso está de boa. Isso está livre, isso aí é passe livre, você pode ceiar à vontade. Mas se você é homicida, se envolve sexo, se envolve dinheiro, aí tu é um pecador nojento. Porque esses são os extremos que nós vemos hoje na igreja. Um que acha que ao invés de deixar o pecado, ele tem que deixar a ceia. E o outro que acha que nem pecado tem. Porque ele não trai, não fornica, não tem a ver com sexo.
não é relação a dinheiro. Quem está roubando ninguém, né? Ele está dizimando. Não é homicida porque ele não mata ninguém. Mas ele acha que o resto está tudo certo, não é pecado. Mentir, fofocar, falar mal do irmão, não fazer a vontade de Deus, viver por si mesmo. Ele acha que, passe livre, eu posso ceiar à vontade. Entenda, igreja, todos nós pecamos. Todos nós pecamos. A palavra vai dizer que aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso. Todos nós pecamos. Todos nós vamos continuar pecando até quando? Até sermos removidos desse corpo mortal e nos for dado um corpo de glória. Até esse corpo ser glorificado. Ainda vamos cometer erros e Deus vai nos aperfeiçoar, porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminá-lo até o dia de Cristo. Então até o dia de Cristo seremos aperfeiçoados, edificados. Não significa que você tem prazer no pecado, mas pecamos. Eu já ensinei isso aqui. Não são só 10 mandamentos, são 613 leis que você nem conhece, não sabe nem os 10 mandamentos. Então, tudo isso é pecado. Não fazer a vontade de Deus, viver por conta própria. Você está pecando, irmão. Não é só em relação a sexo, dinheiro e homicídio. Tudo aquilo que desagrada o coração de Deus é pecado. Então você não pode achar que você não é pecador. Todos nós somos pecadores. Então por que você não ceia? Por que você não tem prazer nesse dia? Esse deveria ser o dia mais prazeroso da sua vida. Você deveria se preparar a semana inteira para esse momento de se assentar à mesa, de partilhar desse símbolo que tem coisas profundas que revelam o nosso espírito, que transforma a nossa alma, que nos aproxima cada vez mais de Deus. Por isso que a palavra vai dizer: examine o homem a si mesmo. A palavra diz: examine o homem a si mesmo. Não fala condene o homem a si mesmo. Fala examine o homem a si mesmo. Veja que você é pecador. Veja. Olhe para si. Veja o quanto você é pecador e que você precisa de Cristo. Que você é a causa dele ter morrido naquela cruz. Que você é a causa dele ter se partido, ter derramado o seu sangue. E achando a causa, coma e beba. A palavra diz: examine o homem a si mesmo. Então coma e beba. Depois coma e beba. E esse é o examinar. É você olhar para si, reconhecer que você é pecador, reconhecer que você é a causa dele ter morrido, do sangue inocente ter sido derramado, da carne dele ter sido moída. Então, achando a causa, coma. Achando a causa que sou eu, que é você, coma. Achando a causa que sou eu e você, beba. Coma e beba de Cristo. Sabe por quê? Porque se não houvesse pecado, Jesus não precisaria ter morrido. E quando você não ceia, e quando você diz que não tem pecado, o que você está comunicando é que você não precisa de Cristo, que você consegue se virar sozinho. Estamos falando de símbolos que comunicam, amém? Desde o início. O que você está comunicando quando você não ceia? Quando você olha para si e acha: eu não tenho pecado, eu só faço coisas boas. Eu sou um homem bom. Você está dizendo, está comunicando que você não precisa de Cristo, que você sozinho consegue, que com as suas folhas de figueira você consegue dar um jeito na sua vida. Então eu te falar, irmão, você não consegue. Ninguém consegue, porque Cristo é a nossa vida. Colossenses 3 vai dizer: Cristo, a nossa vida. Então primeiro você confessa, porque pecado não é para ser justificado, pecado é para ser confessado. Então você confessa. E depois que você confessa, você é introduzido à vida de Cristo.
porque é impossível se arrepender sem Cristo. Então, Deus te entrega a Cristo e Ele vai te conduzir ao arrependimento e à mudança de vida. Por isso que o homem sozinho não consegue. Não há arrependimento, mudança de vida, mudança genuína na alma, mudança, transformação sem Cristo. Então você confessa, Deus te entrega o Cristo. E Cristo vai te conduzir ao arrependimento. Cristo vai te conduzir à mudança de vida. Porque só o Senhor pode transformar a nossa vida. Só Ele tem poder de transformar a nossa vida. Por quê, pastora? Porque Ele veio para isso. Ele veio para nos dar vida. E só Ele pode mudá-la. Só Ele pode gerar vida em nós. Só Ele pode gerar vida dentro de mim e dentro de você. E não é só simplesmente uma vida, é uma vida abundante. O que é uma vida abundante? Uma vida plena, uma vida completa. Só Cristo pode gerar essa vida plena, completa dentro de nós. E a ceia é isso, é Cristo, é comer dessa vida, é comer dessa abundância, você ser cheio, completo de algo que nunca vai te faltar e sempre vai te saciar. E muita gente não consegue viver para Deus por conta disso, porque não se alimenta dele, porque não faz dessa vida a prioridade, o primeiro, o único, o verdadeiro. A única fonte verdadeira de vida que nós podemos ter é Cristo. O seu marido não pode te dar vida. O seu filho não pode te dar vida. O seu trabalho não pode te dar vida. O seu irmão não pode te dar vida. Os seus amigos não podem te dar vida. A única fonte de vida é Cristo. A nossa única fonte de alimento é Cristo. Para viver para Deus, você tem que se alimentar de Cristo. E é por isso que tem muita gente que não consegue, porque não se alimenta dele. Faz dele um petisco, um prato esporádico, aquela saladinha que às vezes você rejeita e coloca de lado. Cristo é o prato principal. Cristo é a entrada, Cristo é o prato principal, Cristo é a sobremesa, Cristo é tudo. E não fique aflito, irmão. Não se amedronte, não fique receoso. Porque a nossa condição diante de Deus é sempre a mesma. Nós somos indignos. Nós somos indignos dessa mesa. Nós não somos dignos desse alimento. Nós não somos dignos dessa mesa. Nós nos aproximamos dessa mesa pela graça. O nosso estado não muda, somos indignos, nós não merecíamos. Mas a sua graça nos alcançou. E de graça e pela graça, fomos colocados nesse ambiente. Fomos introduzidos à sua presença. Fomos colocados na sua mesa pela graça. Nós carecemos da graça de Deus todos os dias. Nós carecemos desse alimento todos os dias. Nós carecemos de Cristo todos os dias. Por quê? Porque não somos dignos. Nunca seremos dignos. Nunca seremos merecedores. Você consegue compreender isso? Diga amém. Mas Ele nos colocou nessa mesa por amor, pela graça, por sua obediência. E o que nós temos que fazer? Desfrutar dessa mesa todos os dias. Você não pode rejeitar essa mesa. Você não pode rejeitar esse alimento, porque o que você está rejeitando é Cristo e a sua vida. A maior mentira contada pelo diabo dentro da igreja é dizer que aquele que tem pecado não pode ceiar. E é uma mentira que se alastra em muitas igrejas, aonde o ministro se coloca numa posição de santo, vice-deus, e ele pode partilhar da ceia, comer da ceia, mas o irmão que está em pecado não pode. E essa é a maior falácia
e o maior engano do diabo dentro da igreja. Essa é uma das maiores armadilhas que o diabo tem dentro da igreja, é dizer que se você tem pecado, você não pode ceiar. Porque o que o diabo mais quer é que você se afaste dessa mesa de comunhão, que você se fique cada vez mais longe dessa mesa de reconciliação. Ele quer que você fique cada vez mais distante, não coma da vida, porque ele sabe que se você comer da vida, você vai ficar forte, você vai ser nutrido, e as portas do inferno não vão poder prevalecer contra você. Ele sabe que um crente bem alimentado afugenta toda a aparência do mal. Ele sabe que é isso que te nutre, que te fortalece. Porque ele sabe que essa mesa, que é a mesa da provisão, é aonde a vida de Deus está, e o que o diabo quer é te afastar dessa vida, para que você continue sendo uma marionete do seu engano, como meninos levados a todo vento de doutrinas, por homens fraudulentos, astutos como a serpente. Mas deixa eu te falar uma coisa, igreja. Em Cristo, o que nos impedia de estar na mesa não nos impede mais. Em Cristo, o que nos impedia de chegar a essa mesa não nos impede mais. Em Cristo, o que nos impedia de comer dessa mesa não nos impede mais. Em Cristo, o que nos impedia de receber a provisão de Deus não nos impede mais. Porque não há outra vida, não há outro lugar, não há outro alimento que não seja Cristo. Não há saciedade para a igreja do Senhor em outro lugar. Não há graça em outro lugar. Não há verdade em outro lugar que não seja na sua mesa. Somente Cristo pode nos restituir ao Pai. Somente Cristo pode nos levar ao arrependimento genuíno. Somente Cristo pode mudar a direção da nossa vida. Somente Cristo pode transformar a nossa alma caída, a nossa alma que vive pelas concupiscências da carne, pelos desejos dos olhos. Somente essa mesa pode mudar a nossa direção, porque só nele há transformação de vida. Não adianta você buscar os seus méritos, a sua força. O único lugar que você vai chegar é num lugar chamado lugar nenhum. Então não adianta você olhar para homens, não adianta você olhar para a sua família, não adianta você olhar para o seu pastor. Você tem que olhar para Cristo. Permaneça olhando para Cristo, porque Ele é a nossa fonte de vida. Ele é a nossa ceia, Ele é o nosso sacrifício perfeito, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso alimento, Ele é a suficiência existente em todo o céu, em toda a terra e debaixo da terra, que vai saciar a nossa sede e a nossa fome. Estar na mesa do Senhor não é cumprir um rito. Estar na mesa do Senhor não é um rito religioso. Não tem a ver com o erro que eu cometi. Não é sobre o meu comportamento. É sobre Deus nos restituindo daquilo que perdemos. A comunhão, a provisão, a vida e a mesa. É Ele nos restituindo daquilo que perdemos por conta do pecado. Ele nos restituindo ao nosso lugar de direito, que é na sua presença, que é na sua mesa, que é a sua vida, que é a sua provisão diária. Então a ceia do Senhor é a manifestação máxima do amor de Deus, da graça de Deus. É a manifestação máxima de Cristo aos homens, como vida, como satisfação. Porque essa mesa é lugar de amor, essa mesa é lugar de graça. Nessa mesa nós não fomos colocados por méritos, nós fomos colocados pelo sacrifício de si mesmo. Ninguém está nessa mesa porque é digno. Nós estamos nessa mesa porque o Cordeiro morreu por nós. Nós estamos nessa mesa porque o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo.
Todos nós estávamos perdidos em Adão, condenados à ira de Deus, a uma morte eterna. Perdemos a comunhão da mesa com o Senhor, porque estávamos todos em Adão. Mas por Cristo, pela sua obra da cruz, o nosso lugar à mesa foi restituído. E essa mesa é um lugar de vida, é um lugar de aliança. E o Pai, através do Filho, faz conosco uma nova e viva aliança. Uma aliança inquebrável, sabe por quê? Porque outrora a aliança era quebrada, porque o sacrifício era corruptível, era temporário, mas esse sacrifício é eterno, levado pelo Espírito eterno, reverbera na eternidade, por mim, por você, por aqueles que ainda não foram alcançados, mas serão, porque fazem parte da família de Deus, desenhado por Deus desde a eternidade. E por esse sacrifício, Deus nos fez uma nova aliança, e uma aliança inquebrável. Nunca tente chegar nessa mesa pela sua força e pelo seu mérito. Porque toda vez que você tenta chegar nessa mesa pelo seu mérito, você decai da graça. Porque a lei não consegue levantar o homem. Somente Cristo pode colocar o homem novamente de pé. Só a sua graça pode nos levantar e nos colocar diante dele. Então Deus, por amor ao seu Filho, mandou nos chamar à sua presença. E Ele está nos chamando nesse dia à sua presença. Por amor ao seu Filho, Ele está nos chamando. Porque não fomos nós que o escolhemos. Não fomos nós que o amamos, Ele nos escolheu primeiro, Ele nos amou primeiro, Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos nomeou, nos tomou por adoção e nos chama filhos na sua presença. Ele nos tornou a sua família real, Ele nos assentou na sua mesa, e nessa mesa não há miséria, nessa mesa não há sequidão, nessa mesa não há morte, nessa mesa não há dores, nessa mesa não há enfermidades, nessa mesa não há falta de alimento, nessa mesa só a vida abundante, nessa mesa a cura, a restituição. Você consegue compreender isso? Diga amém. É nessa mesa, é na ceia que a igreja se fortalece, que a igreja cresce por causa da vida do Cordeiro. Você consegue entender isso? Diga amém. Então fique de pé porque o Senhor está nos chamando a sua presença. Cristo pagou um preço por nós. Por meio dele nós fomos reconciliados. Por meio dele nós fomos chamados para sentar à mesa. E quando nós nos assentarmos nessa mesa, irmão, desfruta dessa graça. Desfruta do sangue que nos cobre. Porque quando o sangue de Cristo nos cobre, Ele cobre os nossos defeitos. Ele cobre o nosso pecado, Ele cobre os nossos erros e remove todos eles. O sangue de Jesus nos livrou da ira, da morte, da condenação. Nos comprou para Deus, para uma nova vida e uma nova aliança. O sangue de Jesus agora está sobre nós. No Gólgota, naquela cruz, Jesus assumiu o lugar que era nosso. Ele sofreu, foi moído, castigado, ferido, morreu em nosso lugar. Era para nós estarmos lá. Os espinhos eram para nós, o escarnecimento era para ser nosso, os pregos eram para ser nossos, a cruz era nossa. Era tudo para nós, mas Ele trocou de lugar conosco. Satisfez a Deus substituir a nossa vida pela dele. E quando Ele morreu, nós recebemos a oportunidade de viver verdadeiramente. Então toda a nossa satisfação, igreja, precisa estar nessa mesa. Toda a nossa satisfação tem que estar nesse momento,
na provisão de Deus dada por nós, que é Cristo imolado. Porque se essa mesa, se Cristo não for a nossa satisfação, se a árvore da vida não nos saciar por completo, nós cairemos como Eva, desejando e comendo de outros banquetes. Somente em Cristo somos verdadeiramente nutridos e alimentados. Porque somente Cristo, a árvore da vida, o sacrifício perfeito, é a verdadeira provisão de Deus para o homem. Então eu vou pedir que você tome uns momentos, enquanto nós vamos louvar, para que você examine a si mesmo, para que você confesse os seus pecados, para que você confesse diante do Senhor que você é pecador, que você carece dessa mesa, que você carece desse alimento, que você possa achar a causa pelo qual a carne de Cristo foi moída e o sangue dele derramado. E aí, achando a causa, que sou eu e é você, que aí você possa então comer dele. Vamos louvar. Enquanto isso, você possa confessar, porque pecado não é justificado, pecado é confessado. Olhe para dentro de si. Olha quantos erros, quantos caminhos, quantas decisões que você tomou fora de Cristo. Quantas coisas que você nem imaginou que era pecado e é pecado. Tantas escolhas, tantas coisas. Todas as vezes que você decidiu não viver a vontade de Deus.